Olá, aqui é o Matheus Santana, e se você tomar banho ouvindo música, presta atenção porque esse hábito pode ser o sinal de um problema que provavelmente já está afetando vários outros aspectos da sua vida sem você perceber. E o pior é que quanto mais tempo você demorar para entender isso, mais difícil vai ser consertar. Porque olha só, o banho poderia ser justamente um daqueles poucos momentos do seu dia em que você fica só consigo mesmo, sem ninguém por perto e sem precisar estar consumindo nada. Só que, se até nesse momento você sente a necessidade de ouvir uma música, o que era para ser um momento de silêncio e de introspecção acaba virando só mais um momento de estímulo e consumo. E eu sei que pode parecer um detalhe bobo, mas é aí que mora a questão. Se você não consegue ficar alguns minutos com seus próprios pensamentos nem durante o banho, talvez você esteja fugindo de algo que, por mais desconfortável que pareça, pode ser justamente o que você precisa, que é o tédio. Mas olha que curioso, o simples fato de ficar parado, sem nada para fazer, já é tão desconfortável para a maioria das pessoas que muitos estão dispostos a sentir dor física intencionalmente do que ficar com os próprios pensamentos. Tanto que fizeram um estudo onde os pesquisadores colocavam as pessoas numa sala vazia por 15 minutos sem nada para fazer, a não ser uma coisa, que por sinal elas não eram obrigadas, mas caso quisessem, elas poderiam apertar um botão e levar um choque. E adivinha? A maioria das pessoas preferiu levar o choque do que ficar sem fazer nada. E não é que elas apertaram só uma vez, não, porque teve gente que apertou dezenas de vezes ao longo desses 15 minutos. E isso só mostra o quanto a gente desenvolveu uma verdadeira aversão ao tédio. E se você parar para pensar, a gente vê essa aversão em todo lugar. Quantas pessoas você vê esperando numa fila sem mexer no celular, ou no ônibus, ou no Uber, na sala de espera? Quase nenhuma, né? E não estou dizendo que, nossa, você nunca pode ficar no celular enquanto espera alguém ou está sem fazer nada. Não é disso que eu estou falando, porque esse é o oposto extremo. O problema está no fato de que muita gente nunca se permite ficar sem fazer nada, ou pelo menos fazer algo minimamente entediante sem o celular. Nunca. Nem para tomar banho, nem para cagar, nem para escovar os dentes, nem para tomar o café da manhã, nem para lavar a louça, enfim, sempre tem que ter um estímulo dopaminérgico ali no fundo, seja um vídeo, uma música, um WhatsApp ou o que for. E esse é que é o problema, porque um simples momento de silêncio, que deveria ser algo natural e parte da rotina de qualquer pessoa, passou a ser tratado quase como um inimigo. E o problema é que quando você foge do tédio o tempo todo, você começa a treinar sua mente a acreditar que ela não pode ficar em silêncio. E isso distorce completamente a forma como você lida com esses momentos. E aí o que deveria ser uma oportunidade para desacelerar a sua mente vira algo que você enxerga quase como uma ameaça, um desconforto insuportável que tem que ser abafado a qualquer custo. E é justamente aí que mora o risco. Porque quando você nunca se permite ficar alguns minutos em silêncio, você corta fora uma das experiências mais importantes que existem, que é ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Porque é justamente nesse espaço desconfortável que muitas vezes surgem percepções importantes, decisões que estavam guardadas e que você ainda precisa tomar, e reflexões ou insights que poderiam mudar o rumo da sua vida. Mas se toda vez que esse incômodo aparece, você corre para abafar ele com o celular, todo esse potencial simplesmente é perdido. E esse comportamento que você talvez tenha no banho não é o grande problema em si. O grande problema está no que ele pode representar. Porque esse comportamento é quase que um retrato em miniatura da forma como você lida com o resto da sua vida. Afinal, se você não consegue passar 10 minutos sozinho debaixo do chuveiro em silêncio, é bem provável que você também não esteja se permitindo passar qualquer tempo nesse estado de quietude em outros momentos da sua vida. Porque a lógica é simples. O hábito de fugir do silêncio se repete em todos os momentos, não só no banho. Tanto é que existe uma máxima que diz: a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Então o fato é que se você se identifica com isso, você está com pelo menos dois problemas. Você está hiperestimulado e, portanto, praticamente viciado em estímulos fáceis e rápidos. E 2, seu músculo do autocontrole está enfraquecido por falta de uso, o que consequentemente abre brecha para que você acabe sendo uma presa fácil para os vícios e hábitos negativos te consumirem, como usar o celular em excesso, assistir pornô, comer besteira sem parar, fumar, beber e por aí vai. Mas mesmo que você já esteja passando por isso, tem solução. Só não vai ser dependendo do seu autocontrole, porque ele já é limitado, e se você ainda está com essa musculatura enfraquecida, vai ser quase impossível você mudar o que deseja dependendo dela. Mas se quiser conhecer um método para mudar qualquer hábito que você quiser, sem depender puramente de autocontrole ou de força de vontade,
Clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. Olha, quando a gente para de olhar para o tédio só como um incômodo e começa a entender o que realmente está acontecendo no cérebro nesse momento, fica claro que ele tem uma função essencial. Eu explico. Existe uma rede neural chamada rede de modo padrão, que só liga quando você não está fazendo nada em específico, e não quando você está focado numa tarefa cognitiva, ou quando está rolando o feed ou ouvindo música. E o que ela faz é muito interessante. Essa rede é responsável por organizar memórias autobiográficas, que são aquelas que formam a sua história pessoal. Além disso, ela também ajuda a simular cenários futuros, como se fosse um ensaio mental do que pode acontecer e de como você vai reagir a isso. E tem mais, é ela que ajuda a construir sua noção de identidade, que é a resposta que você dá quando alguém te pergunta quem você é. Para você entender melhor, pensa no seu cérebro como um computador. Quando você está o tempo todo abrindo programas, pastas e navegando na internet, o sistema não tem como rodar as tarefas de manutenção. Só quando você deixa o computador em stand-by é que ele atualiza, organiza os arquivos e limpa a bagunça que aconteceu em segundo plano. E a rede de modo padrão funciona assim também. Ela precisa que você dê espaço, que você fique em silêncio para rodar os processos que mantêm sua mente funcionando bem. E tem mais um detalhe: quando essa rede funciona de maneira equilibrada, ela traz clareza e calma. Mas quando ela entra no modo ruminativo, que é quando ela fica hiperativa com pensamentos repetitivos e negativos, isso pode acabar alimentando coisas como ansiedade e depressão. Então, o que você faz com seus momentos de silêncio influencia diretamente a qualidade do seu estado mental. Fora isso, tem também a parte da criatividade, porque estudos mostram que pessoas que passaram por tarefas entediantes, tipo ler uma lista chata de números sem sentido, se saíram muito melhor em atividades criativas logo depois do que aquelas que ficaram ocupadas com coisas hiperestimulantes. Ou seja, o tédio funciona como uma incubadora. Quando a mente não está presa em distrações, ela consegue conectar ideias que antes pareciam distantes e trazer aqueles famosos insights do nada. Então não é coincidência que tanta gente fala que tem as melhores ideias no banho ou durante uma caminhada em silêncio. Portanto, o tédio é uma ferramenta poderosa para ativar um dos modos mais sofisticados do cérebro para te trazer clareza, autoconhecimento e criatividade. E agora que você já sabe da importância do tédio, deixa eu te ajudar a voltar a sentir isso algumas vezes no seu dia para que você possa não só colher todos esses benefícios, como também evitar apodrecer sua mente com o excesso de estímulo. Em primeiro lugar, você não tem que virar um monge ou cortar a música da sua vida. Você só precisa recuperar alguns momentos de silêncio de propósito, justamente para reequilibrar essa balança. E um jeito simples de começar a fazer isso é no próprio banho. Então escolhe alguns dias da semana para deixar o celular de lado e tomar o seu banho sem música nenhuma, só ali prestando atenção na água caindo, na respiração e no seu corpo relaxando. Eu sei que pode parecer uma coisa muito simples, mas é justamente nesses minutinhos que a sua mente começa a desacelerar. E muitas vezes é aí que surgem pensamentos que estavam ali abafados e que precisavam vir à tona. E aí talvez você pense: ah, Matheus, mas eu evito ficar entediado justamente porque eu não quero lidar com certos pensamentos. Porque às vezes é pesado demais. Tem coisa ali que eu nem sei como encarar direito, então eu prefiro me distrair. E eu entendo isso, porque fugir do desconforto é algo natural. Só que o problema é que fugir não resolve. Na verdade é o contrário. Quanto mais você foge, mais força esses pensamentos ganham. E tem mais um detalhe: quando um pensamento que te incomoda insiste em aparecer sempre que você para em silêncio, isso geralmente é um sinal de que você tem algo ali que você precisa resolver, ou que pelo menos você precisa dar um primeiro passo em direção a uma solução. Na psicologia se fala muito disso. Pensamentos recorrentes não aparecem à toa. Eles funcionam como uma espécie de notificação interna. É como se a mente estivesse dizendo: ei, olha pra cá, tem um assunto pendente aqui. E se você ignora isso, preenchendo esses espaços de silêncio com mais estímulo, essa notificação não some. Ela só fica ali tocando em segundo plano, consumindo sua energia e roubando o seu foco, aumentando sua ansiedade e por aí vai. Agora, quando você para e encara isso, mesmo que não dê para resolver tudo na hora, só o fato de você olhar para aquilo de frente já tira um peso enorme das suas costas e te dá clareza para você montar um plano de ação, por menor que seja. E pensa comigo, quantas vezes você já não ficou semanas, até meses, com a mesma preocupação ali rodando na cabeça? Aí no dia que você finalmente sentou para anotar, refletir ou conversar com alguém sobre aquilo, aquela angústia já deu uma aliviada. Isso acontece porque a mente odeia pendências abertas. Então, enquanto você não enfrentá-la, ela vai te cutucar de novo e de novo.
Então o ponto aqui não é dizer que você tem que mergulhar de cabeça em todo pensamento difícil que aparecer e resolver sua vida de uma vez, mas sim entender que se algumas coisas insistem em aparecer no silêncio, é porque elas merecem sua atenção. Pode ser começar a conversar com alguém sobre isso, pode ser escrever no papel, pode ser procurar ajuda profissional, pode ser simplesmente admitir para si mesmo o que está acontecendo, não importa. O que não dá é você achar que vai se livrar disso ocupando todos os espaços da sua vida com músicas, com séries, jogos, redes sociais ou qualquer coisa. Porque aí você está apenas mascarando o sintoma, mas a raiz continua lá, crescendo cada vez mais. Bom, mas fora o banho, um outro meio de proporcionar esses momentos é fazer caminhadas ao ar livre, sem mexer no celular, sem fone, simplesmente observando a paisagem e o som do ambiente. Dirigir em silêncio também pode ser uma boa, porque você transforma um trajeto que seria gasto num consumo passivo de informações irrelevantes que vem do rádio em um momento de reflexão. E se quiser dar um passo a mais, você pode também experimentar alguns momentos curtos de detox digital, como fazer algumas refeições sem tela por perto, ou até ficar um tempo antes de dormir sem mexer no celular. No começo vai bater aquela agonia, quase como se fosse uma abstinência mesmo, mas depois de alguns minutos o cérebro já se acalma e você percebe que o silêncio não é tão assustador quanto parecia. Então o objetivo não é eliminar os estímulos, mas recuperar o controle sobre eles. É você decidir conscientemente e intencionalmente quando quer ouvir música, quando quer assistir algo e quando você precisa do silêncio. Porque quando o silêncio vira uma escolha consciente, ele deixa de ser um incômodo e passa a ser um aliado. Bom, no fim das contas, esse vídeo não é sobre proibir música no banho ou transformar um momento de silêncio em uma obrigação sempre que tiver uma oportunidade de fazer isso. A principal questão que eu quero que você reflita é: se até nesses momentos você sente que precisa de um estímulo, talvez isso esteja mostrando que você não aguenta mais ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E se for esse o caso, vale a pena parar e pensar se não está na hora de você recuperar um pouco do silêncio na sua rotina. Porque o silêncio pode incomodar no começo, mas é justamente nele que você encontra clareza, criatividade e talvez até as respostas que você já está procurando há muito tempo. E se quiser conhecer mais a fundo o poder do silêncio para sua vida, recomendo assistir esse vídeo aqui, ó. Um forte abraço e até a próxima.